dia, boa tarde, boa noite, a hora que estiveres a ver este vídeo, esta live. E hoje vamos estar aqui com uma pessoa super especial a falar sobre este tema muito interessante. Autocompaixão, um antídoto para a autocrítica, para o autocriticismo. Para nós muitas vezes somos assim os nossos maiores inimigos. Então vamos estar aqui com uma pessoa muito especial, onde vamos estar a falar sobre este tema. A minha querida Vera, que eu já vou chamar, que eu já nem sei se ela já está aqui ou não. Mas eu vou já chamar aqui para falarmos sobre este tema super mega interessante, porque a verdade é que todos nós sofremos com isto. Muitas vezes somos nós que nos criticamos constantemente. Que não estava previsto quando as coisas não acontecem como nós queríamos. Boa noite a todas as pessoas que vão entrar. E a Vera já está aqui. Começa logo mal. Começamos mal. Isto começa mal. Ups. Não, olha a autocrítica. Vocês já repararam a autocrítica? É a primeira vez que ela está a entrar numa live. Só porque a câmera está virada ao contrário. Pois já começa mal. Eu já sabia que isto ia começar. Eu já explico essa parte. Olá, bem-vinda. Estou e tu? Estás boa? Ai, adoro esse cabelo. Eu adoro essas tranças. Essas tranças é Petra. Obrigada. Sim, Muita validação sem positiva dúvida. aqui. Faz bem. Obrigada. Então, olha, querida, em primeiro lugar, obrigada por teres aceito o meu convite. Nós estamos aqui hoje juntas a falarmos sobre este tema, que é muito tu, que é muito a tua cara. Então, vamos já aqui... Eu nem perguntei, conseguem-me ouvir bem? O som está ok? Eu consigo ouvir bem, tu Está também? tudo ok? Já sabes que eu habitualmente tenho problemas de consigo som. ouvir bem. Não, mas está tudo perfeito. É sempre o meu drama habitual, é o som. Então... Okay. É verdade, mas está perfeito. Está ótimo. Boa noite. Ana Catarina já quer dizer que adoro este tema e que bom ter esta oportunidade de nos ouvir. Ok, esperamos corresponder às expectativas. Então, Vera, eu vou-te pedir então para te apresentares, depois também me vou apresentar para quem não me conhecer e vier do teu perfil, mas vou pedir que te apresentes, fala um bocadinho de quem tu és, para depois entrarmos aqui então no eu sou a tema. Vera, sou psicóloga clínica e o que é que eu tenho que dizer mais? Eu fico sempre muito mal nestas coisas, é que eu nunca sei o que é que dizer, fico sempre encalhadíssima. Ok, eu como te conheço um bocadinho, posso dizer que és uma amante da natureza, que praticas yoga, que amas muito fumas, que és Sim, não posso dizer mais, podemos mas dizer que podes sou continuar. completamente idiota também, só digo parvoíce, é uma parte habitual, não me levo muito a sério. Levas a Sim, vida levo a na vida assim diversão, bastante também é levemente, importante. bastante levemente. Pronto, posso dizer que moro no Boa. Algarve, ao pé do mar, que é o sítio onde eu Uhum. gosto mais de estar. Pronto, e é isso, essa parte é importante. Boa. Para quem não me conhece e vem do perfil da Vera, o meu nome é Petra, sou psicóloga clínica, sou coach, sou também muito divertida, sou uma pessoa que também sofre aqui um bocadinho com autocrítica, mas que tenta levar a vida de uma forma leve, de uma forma intencional e conectada com o nosso propósito acima de tudo. E hoje eu vou estar aqui a falar sobre este tema muito interessante que eu vou já começar a perguntar-te porquê. Porque Sim, é aqui a tua primeira live, Vera? nestes Não. termos É é. a primeira. Ah, pois é. É. É a primeira então. Sim. Nestes moldes, né? É a primeira live e eu gosto sempre de deixar o tema do outro lado, porque fazemos uma live e disse, olha, qual é que é o tema que tu gostarias de abordar? Ela falou logo sobre autocompaixão, autocriticismo e gostava de começar por perguntar porquê este tema. Antes de falarmos do tema em si, porquê que escolheste Olha, que este se calhar tema? posso começar assim, se calhar um bocadinho pela minha história familiar, que isto explica logo esta parte toda, que é, eu venho de uma família que é tipo pessimistas crónicos e críticos e tudo o que pode correr mal vai correr mal e tudo o que vai correr mal vai correr ainda pior. Portanto, é basicamente isto que funciona assim lá. E perante tudo isto, obviamente que eu cresci, isto foi o meio onde eu cresci e perante tudo isto, obviamente tu acabas por ficar semelhante à tua família. Não? Obviamente que acabei por ser uma pessoa também um bocado autocrítica e criticava os outros e muito perfeccionista e essa parte toda. Quando finalmente eu comecei a descobrir esta questão da autocompaixão, esta que foi assim já um bocadinho mais tarde na minha vida e percebi, epá, espera aí, isto é aqui outra coisa diferente. Eu isto funciona de outra maneira, isto é um modo de pensar, um modo de funcionar, é um modo de cuidar de mim totalmente diferente daquilo que eu estava habituada.
E então isso, pá, fez-me sentido de tal ordem que depois em conversas com os meus amigos, com os meus sobrinhos, começamos a perceber, epá, a malta toda tem esta tendência para ser muito, muito autocrítica com eles próprios. Estamos todos sempre aqui. Se nós somos o nosso pior inimigo, somos muito achados connosco próprios, andamos sempre a dar-nos na cabeça por coisas de nada, às vezes, mas é sempre aquela tendência de já fizeste porcaria outra vez, já fazes sempre tudo mal, estás sempre atrasada e não fazes as coisas bem, blá blá blá. Andamos sempre neste discurso muito, muito forte, nem nos apercebemos disso, porque isto é tão piloto automático, a malta já nem se apercebe disto, e também, como não nos apercebemos disto, também não sabemos que podemos mudar isto, que é assim a grande parte fabulosa que nos traz a autocompaixão, que é justamente nós temos a capacidade de mudar este diálogo interno que temos, e nós nem temos noção, mas nós conseguimos fazer isso. Às vezes, se calhar, é mais fácil mudar este diálogo interno do que se calhar tratar uma ansiedade ou uma depressão ou outras coisas. Isto se calhar está muito ao nosso alcance de o fazer e é sempre uma boa forma de começarmos. Qualquer mudança será olhar para nós, perceber do que é que nós andamos aqui a dizer a nós próprios, que conversas é que nós temos connosco próprios, se somos os nossos maiores motivadores ou se somos os nossos maiores críticos, e se calhar podemos começar a trabalhar facilmente por aí. Facilmente, entre aspas, ok. Malta. Sim, sim, que é um grande processo, mas a mudança que começa por dentro é aquela mudança mais eficaz. Até porque eu costumo dar muito esta comparação em consulta, que as pessoas vêm resolver, não é a ansiedade e a depressão, mas usar estes dois termos que é o mais falado e que são as doenças do século, por assim dizer, em termos de psicopatologia, mas a verdade é que elas são as folhas de uma árvore. Agora, a raiz disso muitas vezes vem da parte do diálogo interno, porque até mesmo quando estás a trabalhar uma questão de uma ansiedade ou de uma depressão, uma das primeiras coisas que tu vais trabalhar é como é que as pessoas falam com elas próprias. Eu sou horrível, eu não presto, eu não tenho valor, eu já sabia que isto ia dar errado. Ou seja, muita forma como nós falamos connosco, aquilo que nós vamos alimentando dentro de nós, a forma como nós vamos falando cada dia, cada segundo, nós somos a pessoa que mais fala connosco, não é? A maneira como nós nos vamos alimentando os nossos próprios pensamentos é isso que vai trazer depois as folhas que vão nascendo. Ou seja, as folhas são só aquilo que está à vista, mas a raiz é muito mais sempre profunda. por aí, tens de começar por aí, tens de começar sempre a olhar para dentro e ver o que é que se passa. Porque é muito fácil a gente pôr as culpas em tudo o que se passa à nossa volta, lá fora, porque é o outro, é o emprego, é as condições económicas do país, é o que quer que seja, mas depois olhar para dentro, as pessoas às vezes têm dificuldade, pensam, não, isto a culpa não é minha, não vou estar aqui, então, mas eu é que estou a pensar mal, não, isto é os outros. Não, acho que primeiro temos que olhar cá para dentro e ver o que é que se passa. Porque depois de conseguires sair desse piloto automático e olhas para dentro, aí já consegues ter ferramentas para avaliar e perceber o que é que se passa e então aí se quiseres dar esse passo para mudar. Começa por aí, sim. E agora também disseste outra coisa, é muito importante que acaba por estar também conectado com a tua história. Que é muito esta questão, tipo, o problema não sou ou eu sempre pensei assim, ou não há outra forma de encarar as coisas. E de certa forma tu também tinhas isso porque era uma coisa incutida pela tua própria família, foi um modelo que tu tiveste à tua volta e tu não sabias provavelmente ver o mundo de uma outra perspectiva, tu não sabias ver o mundo de uma outra forma, a não ser através destes olhos da Exatamente. autocrítica e da Porque é isso que tu negatividade. cresces, é isso que tu cresces a ouvir. Mesmo que não ouças, portanto, tu não ouves o diálogo interno das pessoas, mas ouves as pessoas constantemente a criticarem outras, a criticarem tudo à tua volta, a criticarem-te a ti, portanto, tu cresces com críticas constantes, seja para o mundo, seja para os outros. Portanto, isso é a tua realidade, quer tu queiras, quer não. Lá está a tal história da última publicação que eu fiz. As pessoas com quem tu andas são a tua realidade e é essa realidade que tu conheces e é essa realidade que te vai influenciar sempre. Agora, para conseguires dar o salto, às vezes é preciso, das duas uma, ou pensares que posso saber qualquer coisa, ou efetivamente conheceres alguém ou descobrires que possa haver outras maneiras de ver o mundo. Pode haver outras formas de trabalhar, outras formas de pensar. E a partir daí já estás a abrir portas para, peraí, está aqui mais qualquer coisa, não é só isto que eu conheço, não é só este meu mundinho. Então cá mais coisas, há outras formas de ver, há outras formas de pensar, sim, sem dúvida. Para ti, qual foi assim o ponto que fez mais diferença para tu perceberes que existem outras formas de pensar e outras O formas ponto de que ver o fez mais mundo? diferença foi na Faculdade de Psicologia. Essa foi, se calhar, a primeira vez. Então, gente, tudo está a psicologia, tudo aí fazer faculdade de psicologia, fazer nada com Ajuda um estas bocadinho, questões. ajuda um bocadinho. Mas, opá, eu fui para a Psicologia meio sem saber para o que é que ia, porque
não era aquilo que eu queria, mas depois também não tive notas para entrar naquilo que queria. Então acho que sou daquelas pessoas que posso usar o clichê de que a psicologia é que me escolheu, não fui eu que escolhi a psicologia, ok? Mas mais importante isso, os primeiros 3 anos, por exemplo, de psicologia, até nem gostei muito, achei aquilo um bocado seca, um bocado aborrecido, porque estavas ali a trabalhar muito nas raízes históricas da psicologia, que o meu curso ainda foi daqueles de 5 anos, portanto os 3 primeiros anos eram assim um bocado pesadotes no que diz respeito a história, antecedentes e a tudo mais. Só depois, quarto e quinto ano, é que tu começavas ali a afunilar nas teorias um bocadinho mais modernas. E então, mais uma vez, também não sabia muito bem para o que é que ia, acabei por ir para a clínica, e depois dentro da clínica cognitiva comportamental e sistémica, e dentro da sistémica, que tinha uma visão assim mais abrangente do ser humano, lá está, era uma parte que eu achava importante, porque a questão de perceber que tu não existes isoladamente, existes num contexto e esse contexto influencia-te e tu influencias o contexto. E depois conheci lá um professor que efetivamente abriu aqui assim a mente completamente. Ele já não está entre nós, é o Luís Miguel Neto, mas ele estava a tentar dar ali uma cadeira de psicologia positiva, ao fim e ao cabo, ali no meio da sistémica, assim disfarçadamente, como quem não quer a coisa, vamos tentar introduzir aqui informação nova e importante nesta malta. E uma das coisas que ele ensinava muito tinha a ver com o otimismo. Ora, ele e a esposa dele, Helena Maruch, escreveram já inúmeros livros sobre o otimismo e trabalharam muito esse tema e estudaram bastante isso. E tu começas, e eu começo assim, tipo, epá, peraí, mas isto vem aqui de uma família de pessimistas e a malta é tudo pessimista e vai correr mal e vai correr tudo horrivelmente. E depois, de repente, vais ali com uma pessoa que diz, não, mas vocês podem treinar o otimismo. E se treinarem o otimismo, isso traz super vantagens em termos da vossa vida. Portanto, uma pessoa mais otimista tem melhor esperança de vida, por exemplo. Há doenças que têm um melhor sistema imunitário. Se trabalhares o otimismo, portanto, vais estar mais forte, vais estar mais preparado para a vida, vais também melhorar toda a questão de teres mais capacidade criativa para resolver problemas, porque se estás muito focada nos problemas, não estás focada nas soluções. E às tantas isto abre assim um mundo completamente diferente e tu ficas tipo, epá, peraí, então, mas o que é isto? O que é que eu estou aqui a viver? O que é que se passa aqui? Isto foi tipo, acho que foi das coisas mais importantes que eu aprendi lá foi essa parte, foi ter este contacto com este mundo, que não é ensinado em todas as universidades, agora talvez já seja, mas se calhar há uns, Sim, agora já se fala mais sobre a uns psicologia bons anos positiva, atrás não mas se falava provavelmente naquela tanto, altura exatamente. não. Yeah. E isto foi assim a primeira coisa mais importante que eu vi e foi se calhar a primeira coisa que me chamou a atenção e que Chamou me a fez atenção nesta mudar área. um bocadinho. Mudar um bocadinho a minha maneira de pensar, a minha maneira de ver. Eu lembro-me que o meu sobrinho ainda hoje me diz que eu o influenciei imenso, porque era a pessoa mais otimista e mais divertida da família e ele também viu isso em mim, viu essa mudança e para ele foi tipo, uau, espera aí, há mais na vida do que só esta parte negativa e crítica e só os problemas, portanto, eu acho que isso é importante, porque quando tu mudas, tu também consegues indiretamente mudar as pessoas à tua volta, ter essa influência. E isso também é uma coisa que nós devemos ter sempre em conta, porque nós não vivemos isolados, nós vivemos num sistema, num conjunto de pessoas. E se tu, o que é que tu trazes, perguntaste também, o que é que tu trazes para a mesa? Se traz uma cena mais negativa, portanto também vais estar a influenciar as pessoas nessa visão. Se traz uma visão mais positiva, mais otimista, com mais esperança, com mais capacidade de resolução de problemas, com mais criatividade, ou se buscas uma vida com mais bem-estar, acabas por influenciar indiretamente as pessoas que estão à tua volta. E nem dás conta. Acabas por fazer isso e nem estás propriamente, eu vou influenciar esta malta a fazer isto. Não. Só o facto de tu fazeres, de tu viveres É isso, estás a natural. influenciar toda a gente à tua volta. É muito interessante Uhum. essa parte. Eu gosto muito. Uhum. Boa. Olha, quando falaste agora do otimismo e também eu escrevi aqui que eu acho super importante esta parte da psicologia positiva, do foco nas forças em vez do foco nas fraquezas, não é? Esta questão de olhar para o lado positivo. Como é que tu arranjas aqui o equilíbrio entre a parte do otimismo e a parte da positividade tóxica? E, gente, isto não estava no roteiro, está bem? Eu lembro desta Eu acho que pergunta a agora. positividade tóxica veio criar aqui um grande problema, porque o otimismo e os estudos do otimismo é uma coisa maravilhosa, porque estão fundamentados e explicam-te como é que fazem as coisas e são acima de tudo, não são um otimismo do género como é que é aquela expressão fia-te na santa e não corras, ok? Como é que é aquela expressão? Há uma, Hum, há uma expressão assim Mas não que diz conheço fia-te essa. na santa e não faças nada, tipo, acredita simplesmente e tudo acontece.
Sim, é um bocado sólida assim nessa atuação. onda. Eu acho que isso veio Ok. prejudicar um bocado a questão do otimismo, porque o otimismo não é um otimismo desenfreado do género fecha os olhos, acredita e vai correr tudo bem. Não estamos a falar nisso, estamos a falar de um Uhum. otimismo realista, de um Exatamente. otimismo interno, de bem-estar teu, lá está, de trabalhares em termos de Uhum. autocompaixão tua, de procurar soluções para os problemas reais que tens à frente. Não é a questão de isto Uhum. agora vai correr bem. Eu vou fechar os olhos, isto vai correr tudo bem. A tua vida está uma porcaria, mas vai ficar tudo Sim, vai bem, ficar tudo exatamente. bem, E não é? peace and love Yeah, vai ficar tudo bem. yeah, Eu não tenho que fazer nada, é só exatamente. acreditar e vai ficar tudo bem. E retira-te um bocadinho a Exatamente. responsabilidade da Exatamente. tua parte, acho eu. Porque tu podes trabalhar o otimismo, Uhum. mas se tu não fizeres a Uhum. tua parte, também não vais. As coisas não vão mudar. Não é só por acreditar que as coisas mudam. Tens que te Uhum. mexer, tens que te pôr em ação, tens que fazer alguma coisa para as coisas mudarem, mesmo, mesmo, mesmo. Acho que é essa a parte. Uhum. Uhum. Sim, sim. Sim, e acho que é importante trazer isto para as pessoas, que esta parte do otimismo não é só não é só afirmações positivas, não é só enviar energias positivas, não é só pensar exatamente que vai ficar tudo bem, mas tem também aqui a nossa ação, a Acho que nossa tem que intencionalidade ter sempre. também, Exatamente. Não é jogada, tipo, não vais é? dormir e amanhã vais acordar Sim. rico, tipo, mas não fazes nada. Uhum. Era bom que Só isso que não, acontecesse, exatamente. só que não, não é? É, é. Eu às vezes vejo um bocadinho de medo também de ir muito para esta onda do otimismo, com medo de que seja uma positividade tóxica, mas é muito importante encontrar aqui o Sim, sim, eu equilíbrio acho entre as que duas sim. coisas, Acho que é como não é? tudo. O otimismo foi uma coisa que surgiu, se calhar já estamos a falar mais dos anos 90 por aí, e apanhou ali essa bola de neve um bocadinho também do New Age e dessas coisas todas. Só que uma coisa é quando tu fazes as coisas com uma base científica, outra coisa é quando não as fazes. Eu acho que essa é a grande diferença aqui, assim. Porque o otimismo feito Uhum, com base na psicologia positiva, com a base científica que ela tem, com as inúmeras investigações que já foram feitas sobre o tema, com os estudos que estão comprovados, com tudo já que existe, pá, é uma coisa segura de se trabalhar, é uma coisa real. Agora, se entras noutros campos, epá, sim. aí, pois não sei, não é a minha área. Uhum. Na tua área. E eu lembrei-me aqui com o otimismo versus a positividade tóxica, escrevi aqui também como é que tu fazes este. Nós ainda não entramos muito no tema, mas como é que tu fazes aqui este equilíbrio entre a autocompaixão e palmadinha nas costas? Porque o que às vezes eu tenho dificuldade em lidar e em trabalhar é, ok, eu preciso ter autocompaixão por mim, eu não posso estar constantemente a autocriticar, mas ao mesmo tempo a autocompaixão não é só ser complacente com tudo que acontece, com todos os erros que eu cometo, Sim, não sei se me estou a fazer é um entender. bocado, Ou seja, sim, eu estou a trabalho ver por isso da forma é um bocado aquele estilo diz. parental tipo permissivo. Tu podes tudo, fazes tudo, está tudo bem. Uhum, Só que também não entramos muito nessa onda, lá está. exatamente. Lá está, para mim é questão de conseguires olhar a realidade e veres o que é que se passa. É óbvio que tu tens que te motivar, tu tens que te Uhum, ajudar a ti próprio, mas não é, fizeste alta porcaria e depois de repente, está tudo bem, não faz mal. Tinhas um prazo para amanhã, uhum, não uhum. cumpriste, não faz mal, está tudo bem, vai beber um É chá. Mas também demasiado. não é assim, não dá. Sim. Seja, é uma questão, sejamos realistas. Não, pá, não é um extremo nem é o Uhum, outro. Nem é ser demasiado crítico, nem é o outro extremo de ser demasiado complacente. É sermos realistas com o que se passa e uhum, motivarmos para fazer o melhor que sabemos e o melhor que podemos. E se precisarmos de ajuda, também saber pedi-la. Acho que uhum, essa é a parte importante aqui, assim. É sim que seja o uhum. teu maior fã, mas isso é um bocado como aquela onda daqueles elogios que tu sentes que são muito falsos. Às vezes as pessoas elogiam-te e tu ficas tipo, mas isso não Aham. soa assim muito bem, até parece que dá Sim, comichão. sim. E tu agora falaste nisso e nós muitas vezes quando estamos a trabalhar esta questão da autocompaixão, fala-se muito em tu tratar-se como tu Sim, tratarias o teu melhor amigo. E quando nós falamos nesta questão de melhores amigos, os melhores amigos também chamam a atenção. Os melhores amigos estão ali para te acolher, mas ao mesmo tempo também estão ali para te advertir sobre alguma coisa que possas não estar a fazer de uma exatamente. forma tão correta. E a autocompaixão, comparando-se nesse sentido,
é muito aquela pessoa que te acolhe, aquela pessoa que te abraça, mas que ao mesmo tempo também te puxa para a É tipo, responsabilidade e para a realidade é das tipo, coisas, ok, está bem, se não está a é? correr mal, não há problema. Mas o que é que a gente vai fazer sobre isto? Bora lá trabalhar. Tipo, Exatamente. ok, É um exatamente. Tipo, amor com ok, isto está a correr mal, está autorresponsabilidade. estressado, vamos lá fazer aqui uma pausa de 5 minutos e agora vamos focar no que é que interessa e vamos resolver a Ah, questão. É mais por aí, sim, é essa compaixão. Não é tipo, ah, fizeste uhum, tudo mal, és horrível, é sim. uma porcaria, não vales nada. Não, não, não Uhum, é tipo, vamos lá resolver, vamos lá motivar, vamos lá uhum, ganhar energia, o que é preciso? É sim. preciso ir ouvir uma música, Uhum, fazer um intervalo, comer qualquer coisa, o que é, mas vamos continuar, vamos trabalhar. É muito, muito nessa onda, não uhum. é? E acho que mais aqui um bocadinho, quando nós entrarmos mais a fundo aqui na parte da autocompaixão, tu até podes falar um pouco como é que esta questão do mindfulness ajuda aqui nesta questão da Mindfulness, autocompaixão. não? Mas ainda não, espera. Para tudo, é só spoiler, é só spoiler. Espera, Espera aí que primeiro ainda para. não. Está aqui, está nos post-its. Mas vamos voltar um bocadinho atrás. Ainda a parte da autocrítica. Vamos voltar um bocadinho atrás. Uma pessoa que se critica de forma constante e se calhar nem está a perceber o que o está a fazer. O que é que as pessoas devem estar atentas nesse sentido? Porque tu falaste aqui um bocadinho da questão do piloto automático. Nós hoje em dia vivemos em piloto automático e muitas vezes estamos insatisfeitos e sentimos que não estamos a receber até o apoio ou a validação que devíamos estar a receber quando nem nós nos damos essa validação, quando nem nós nos damos esse apoio. Mas como é que as pessoas aqui, que estão a ver ou que vão ver a live podem começar a perceber como é que podem começar a quebrar aqui este ciclo de autocrítica, este autocriticismo constante? O que é que elas devem estar atentas? Como é que Primeiro elas têm podem começar a que querer, quebrar acho que isto? vamos começar por aí. Conta-me. Têm mesmo que querer olhar, têm que ter coragem, têm que ter um mínimo de coragem para começar a olhar e ver o que é que se passa. Eu acho que começa por aí, começa pela tua vontade de, ok, isto se calhar a vida que eu estou a viver até agora não está a correr bem, ou poderia estar a correr melhor, se calhar deixa-me lá olhar um bocadinho para dentro e perceber nas situações em que eu estou a ter dificuldades, tentar começar a escutar o que é que eu estou a dizer a mim próprio. Ou se for mais fácil, que às vezes se calhar é mais fácil, é percebermos em situações que correm mal, como é que eu falo com o meu filho? O que é que eu digo ao meu filho? O que é que eu digo, se calhar, aos meus amigos, ou quando estou chateada, ou no trabalho quando estou chateada, o que é que eu costumo dizer às pessoas à minha volta? Se calhar às vezes é mais fácil começarmos a olhar para fora e começas a perceber que tipo de discurso tens com os outros, se não conseguires olhar para dentro e perceberes que tipo de discurso tens contigo próprio. Mas é uma das são duas hipóteses, mas daquilo que eu tenho visto, particularmente o pessoal que está mais, que sofre um bocadinho mais com a ansiedade, normalmente são os primeiros a dizer-me, epá, yeah, a minha conversa é muito complicada. Particularmente os ansiosos, eu reparo que Uhum. eles sabem muito bem o que é que se passa na cabeça e os pensamentos e o que é que dizem e o que é que não dizem. É fabuloso, de um modo porque têm essa percepção e é complicado porque depois obviamente vão ter que trabalhar a autoconsciência, sim, mas têm Autoconsciência. autoconsciência, sim. Mas é começares Uhum. a olhar para ti, quando as coisas correm mal, o que é que se passa na tua cabeça? Começa sempre por aí, por olharmos. Porque se a gente não Uhum. observa, a gente não consegue fazer nada. É como conduzir um carro de olhos fechados, não sabes qual é o caminho, não consegues ver as coisas, como é que vais chegar a algo. Se não queres ver, se não queres abrir os olhos, também não consegues mudar isso. Não há Uhum. milagres. Lamento. Uhum. E quando tu começas a perceber que tens esse discurso de uma forma tão intensa, mas que é super difícil apanhá-lo e mudá-lo. Porque a verdade é que os pensamentos eles aparecem de uma forma tão automática e que nós estamos tão habituados a ter este tipo de discurso negativo e cometemos um erro e já somos chicote. E às vezes, até com os outros, às vezes com os outros nós também temos este chicote, mas às vezes com os outros nós até conseguimos Uhum. ser mais compreensivos do que connosco, por experiência própria. E quando damos conta que temos este chicote de uma maneira tão automática e não conseguimos apanhar o pensamento de maneira Eu como? acho que aí é assim, vamos lá entrar naquela questão que também as pessoas falam muitas vezes. É assim, a gente não consegue propriamente parar os pensamentos automáticos. Ou nem sempre, se calhar, o foco poderá ser em mudar os pensamentos automáticos. Mas tu consegues observar que está muita coisa a passar-se na tua cabeça e tu consegues, pelo menos, parar e dizer: epá, Vera, vamos lá concentrar. Epá, Vera, vamos lá mudar. E aqui tu estás a trabalhar com Uhum. outra coisa, que é o teu diálogo interno. O teu diálogo interno tu consegues mudar. Os teus pensamentos automáticos podem passar rapidamente e tu não perceberes, e até podes chegar um dia que Uhum. começas a perceber e isso tudo. Mas tu podes trabalhar, e se calhar o mais eficaz até do que outra coisa, que tá mais ao teu controle consciente, é o teu diálogo interno. E aí tu escolhes o que é que vais dizer a ti própria. Tu, Uhum.
O teu diálogo interno pode estar de acordo com os teus pensamentos automáticos e ser um bocado autocrítico, mas tu podes efetivamente dizer, epá, vamos lá parar aqui. Podes dizer, epá, cérebro, vamos lá parar aqui um bocadinho, vamos lá orientar aqui as coisas, que isto se calhar não está a correr muito bem. Vamos lá fazer aqui. Exatamente. E aí uma palavra que tu usaste que é uma palavra-chave, que é uma escolha. E que é, mas eu escolho aquilo que eu vou pensar. Não, os pensamentos eles são automáticos, eles vêm para toda a gente, mas eu escolho aquilo que eu vou permitir alimentar. E às vezes não é, e aqui é que às vezes buga a cabeça, porque nós pensamos em diálogo interno e pensamos só, não, tenho só que pensar aqui dentro. Não, está muito difícil tu simplesmente alimentar isto de uma forma interna, fala de forma externa. Não é? Os tais ditos post-its, afirmações positivas, falar em voz alta, o que for necessário, até isso ser mais fácil em ti. E uma coisa que eu vivo muito na pele é que hoje eu não deixo de ter pensamentos negativos, eu não deixo de ter Malta, vamos pensamentos só fazer aqui uma pausa. automáticos de Todos nós temos autocrítica. pensamentos de autocríticos, ok? Eu também tenho, ok? É normal, todos nós temos. Vamos só fazer aqui a pausa. Tipo, ok, todos temos. Pronto. Obrigada. Eu não deixo de os ter, mas é muito mais rápido o raciocínio entre ele aparecer, eu mandá-lo embora e eu escolher aquilo que eu quero alimentar. Enquanto antigamente ele vinha, eu ficava se calhar a pensar nele um dia, uma semana, um mês, epá, realmente eu não presto, realmente eu já sabia que isto ia dar certo, epá, já sabia que isto ia dar errado, porque é que eu me meti nisto? Eu já sabia que não ia acontecer como eu queria, eu já sabia, é sempre a mesma coisa, é sempre a mesma coisa. Antigamente ficava, hoje em dia é muito mais fácil ele até aparecer, até posso ficar aqui a curtir um bocadinho durante 5 minutos, mas depois, ok, calma, para, tipo stop, o que é que eu realmente acredito, o que é que eu realmente escolho acreditar, o que é que eu realmente escolho pensar, o que é que eu realmente escolho alimentar na minha vida, escolho alimentar no meu dia-a-dia de forma intencional. Então eles continuam a aparecer, mas eles não deixam de aparecer, mas é muito mais rápido o processo entre ele aparecer e eu mandá-lo embora e eu escolher Mas isso aquilo que eu também é a quero base de focar. qualquer processo de treino. A partir do momento em que tu começas a treinar alguma coisa, a partir é para essa coisa ficar mais automática. Tu aprendes a conduzir, levas bué de tempo. Indo um pedal, 2 pedais, 3 pedais, volante, sei lá, mil e uma coisas. Portanto, levas um certo tempo de aprendizagem, até olhares e conseguires saber onde é que é o pedal X, onde é que é o pedal Y, onde é que são as mudanças, a primeira é para a onda, a segunda é para a onda, até conseguires ter isso tudo. Tens que observar as coisas e tens que fixar e tens que treinar vezes sem conta até isso passar a ser uma coisa automática. E agora, desculpa interromper, pegando essa analogia do carro, se tu tens um carro, também lembro no caso, tens um carro em que as mudanças são muito simples, são muito rápidas, tu vais estar habituado de uma determinada forma, às tantas mudas para um carro em que são mais perras, tu vais ter que te habituar novamente. Pá, é tudo treino. As pessoas chateiam-se um bocado a dizer isto, mas isto é tudo treino. A gente treina o nosso cérebro, treinamos as nossas coisas, mas para treinar temos que observar. E esta questão dos pensamentos é a mesma coisa, não dá, vamos lá ver. Ninguém para pensamentos com meditação, ninguém para pensamentos com nada. Ponto final. Vamos lá esclarecer aqui esta coisa. Os pensamentos estão cá, eles existem e por isso é que se chamam automáticos, ou seja, não controlamos. Ponto. Agora, diálogo interno, sim, podemos controlar. É com o diálogo interno também que nós até podemos discutir pensamentos, discutir com os nossos pensamentos, podemos fazer isso também, mas acima de tudo, o diálogo interno permite-nos fazer esta parte de, epá, para lá que isto já está aqui uma grande confusão de pensamentos na minha cabeça, isto já está aqui em remoinho, agora entrei aqui fiz uma asneirada ali, isto agora vou ficar a remoer isto uma semana, um mês, um ano, há pessoas que ficam a comer coisas um ano também. Que ainda hoje olham para trás e se eu não tivesse feito aquilo, exatamente, se eu não tivesse feito aquilo, eu sou uma porcaria porque em 1975 eu fiz aquela cena e não devia ter feito. Meu, já passou, já não dá, let's move on, vamos andar para a frente, pá, não dá. Mas a cena é essa, e se tu conseguires trabalhar o teu diálogo interno, mesmo não sabes os pensamentos que estão a passar, mas conseguires, epá, a cabeça está muito confusa e isto está tudo muito rápido aqui dentro, eu não estou a perceber o que é que se passa. Mas deixa-me lá pausar e focar. O que é que eu preciso fazer, o que é que eu estou a fazer, o que é preciso fazer, para onde é que eu vou. Tentar ser às vezes o mais direto possível. Isso às vezes ajuda, porque lá está, pensamentos e emoções, eles estão cá, eles aparecem e desaparecem. Exatamente. Olha, disseste uma coisa importante, da mesma forma que eles aparecem, eles desaparecem. Nós às vezes os retemos demasiado e ele supostamente era só para ser a minha irmã diz, uma nuvem passageira
E nós é que ficamos ali, aquela nuvem fica ali simplesmente porque nós não percebemos. É Sim. passageiro, vai passar. E Aquele depois a pensamento pequena vai, nuvem às aquele vezes pensamento vai. transforma-se num furacão gigantesco, porque tu ficaste ali a alimentá-lo e aquilo tipo, de repente é uma bola de neve gigante e tu não sabes como é que has de sair dali, que é mesmo assim. Epá, é assim, a gente não está aqui a dizer que isto é fácil de fazer, não é um processo tipo de hoje para amanhã vamos fazer isto, tipo, maravilha, isto é Não, super simples, não. aqui numa hora de live e vamos todos aprender, amanhã já somos todos super autocompassivos. Tipo, não funciona assim, lamento, leva um bocadinho de tempo. É, é, Até porque há uma coisa que está na base desta autocrítica que vem muito do que a Maria Marques colocou aqui. Mas por vezes temos crenças que não nos deixam pensar em piloto automático. Ou seja, essa dificuldade em como é que as crenças que nós temos sobre nós próprios e sobre o mundo, sobre a vida, acabam por afetar estes pensamentos automáticos negativos, esta autocrítica constante, por mais que o diálogo interno seja positivo. Ou seja, como é que uma pessoa com crenças tão enraizadas sobre si próprio, crenças negativas, crença do desvalor, crença do desamor, de que eu não tenho valor, de que eu não mereço, de que eu não consigo, como é que nós, mesmo com estas crenças de uma forma tão enraizada em nós próprios, conseguimos começar a quebrar esta autocrítica, por mais que o diálogo interno seja É positivo? assim, nós conseguimos, leva o seu tempo, mas conseguimos. Vamos voltar a repetir essa parte, é importante. Agora, tu não vais, se calhar, mudar uma crença muito grande e muito profunda que tu tens de um dia para o outro, mas podes começar com coisas pequenas. Há uma teoria muito gira que diz que quando tu mudas uma pequena coisa na tua vida, isso geralmente alastra tudo o resto. Tu às vezes não tens que mudar tudo na tua vida ao mesmo tempo. Basta começares por ali, por uma areazinha pequena, fácil, começas a trabalhar aí, depois vais-te apercebendo que as coisas vão mudando quase que automaticamente, porque isto estamos a falar de... As crenças são, ao fim e ao cabo, programas automáticos que o teu cérebro tem, que está programado. Acontece qualquer coisa, É exatamente. raiz Acontece isto, da árvore. ativo esta coisa que diz que eu sou assim e vai estes pensamentos todos surgir. Portanto, isto é tipo uma autoestrada que já está lá muito, muito bem feita. É uma segunda circular ali de Lisboa que está ali já enraizada. Tu agora vais criar um caminho que vai ser tipo caminho de campo. Vais passar lá uma vez e aquilo não fica lá e continua a crescer ervas. Vais passar duas vezes e vão continuar a crescer ervas. Pá, vais ter que trabalhar, mas vai demorar tempo até isso ser o equivalente àquela autoestrada. Atenção, as crenças nunca deixam de existir também. Nós não chegamos cá e não apagamos as crenças, as nossas crenças. Isso é Elas vão, super vão estar importante. sempre cá. É natural que sejam ativadas também em períodos de mais stress, porque isso é o programa mais antigo que nós temos, portanto vai ser ativado em períodos de stress, e é importante também termos essa noção e sabermos disso. A grande questão é quando tu já tens essa noção, tu percebes, ok, espera aí, para tudo, estou a ativar aquela crença que eu não valho nada, mas na realidade isto é apenas a crença que eu tenho que não vale nada, portanto, ok, é a crença, está tudo bem. O que é que, entretanto, eu posso olhar o que é que está à minha volta, o que é que eu já fiz, o que é que eu já conquistei, portanto, ok, isto é só a minha crença, isto não sou eu, é a minha crença. E se calhar às vezes é um bocadinho também, conseguimos fazer esta distinção em que eu tenho aqui um cérebro que tem muita coisa, Não exatamente, tem sou a muita tua coisa cá responsabilidade. guardada, muita coisa boa, muita coisa má. O nosso cérebro gosta muito de se lembrar das coisas más, porque é natural, foi assim que também a gente sobreviveu, graças a isso, mas tem essa tendência, é importante a gente estarmos sempre atentos a isso e saber isso. Mas, nós não somos as nossas crenças, nós somos um bocadinho mais do que isso. É como dizer que, sei lá, tens um pé partido, podes ter um pé partido, mas tu não tens os teus ossos todos partidos, tens ali aqueles específicos, pronto. Mas, mas dá para mexer nisso e trabalhar. E podes ficar sempre com sequelas desse Exatamente. pé partido, mas ele não te vai limitar. E eu acho que teve uma coisa muito importante que disseste, que é as crenças elas não vão desaparecer, nós é que agimos apesar delas, nós é que escolhemos entender, ok, esta crença está aqui, ela surgiu devido a algo, ou seja, elas não vêm do nada, elas surgiram devido a alguma coisa que aconteceu ou foi sendo reforçada ao longo da nossa própria história de vida, ao longo da nossa história, do nosso processo, mas eu posso escolher agir apesar dela. Eu entendo que ela está aqui, mas eu não deixo que ela me limite. Até fizeste lembrar de um Reels que eu coloquei durante a semana no Stories, que é que a pessoa que estava a falar dizia que não acredita na cura permanente, que existem sempre gatilhos que nos vão ativar. Nós é que nesse momento que percebemos que aquele gatilho está a acontecer e que o nosso corpo já está a começar a reagir, nós temos que parar, respirar fundo e perceber, ok, este gatilho apareceu, este gatilho está aqui a ativar-me, deixa-me lá aqui fazer uma pausa, respirar fundo e perceber como é que eu quero agir diante desta situação e não deixar que aquilo vá.
agarrar. E é aí que entra a importância de nós Vivemos vivermos no no momento momento presente presente, e não em exatamente, piloto e seres automático. capaz também de fazer regulação emocional, que é outra coisa que eu adorava que toda a gente aprendesse a fazer regulação emocional. Em criança era muito bom, se o mundo fosse perfeito, aprendíamos todos isso em criança e a coisa corria melhor. Mas, infelizmente, o mundo não é assim e não aprendemos. Mas as crianças também têm muito a ver com isto. As crianças vão-te ativar emoções, vão-te ativar pensamentos. E, e depois isso fica aquele burburinho, começa ali a rodar em bola de neve. É tipo, estou a ter este pensamento, depois estou a ter mais esta emoção, mas estou a ter esta emoção é porque o pensamento é verdadeiro, portanto ainda vou ter mais pensamentos sobre esta emoção, mas depois esta emoção já não é suficiente, então vai ficar ainda ampliada e depois isto fica aqui uma bola de neve gigante. E se tu não consegues parar, acho que o mais importante. A mim sempre disseram que o mais importante, lá está, vou voltar à analogia do carro, é mais fácil. A mim sempre disseram que o mais importante a conduzir era aprenderes a travar. Não é acelerar toda a gente acelera. Agora, aprenderes a travar é o mais importante, que é isso que te vai salvar a vida, se calhar, muitas vezes. E aqui, Exatamente. connosco, acho que passa um bocadinho mesmo. Nós temos que aprender esta questão de parar. E nós cada vez sabemos menos parar. Porquê? Porque está tudo muito acelerado, o mundo está muito acelerado. Nós estamos a viver à velocidade dos computadores, mas nós não somos um computador, esquecemos desse pormenor. Nós funcionamos mais à velocidade da natureza, nós não funcionamos à velocidade dos computadores. E saber parar é das coisas mais importantes no que diz respeito a trabalhar estas crenças, no que diz respeito a trabalhar ansiedades, no que diz respeito a trabalhar depressões, no que diz respeito à autocompaixão e a tudo isso. Se nós não estamos dispostos a parar e a olhar para dentro e ver o que é que se passa, a ter aqueles segundos de ok, pausa, para tudo, o que é que se está a passar? Se não conseguimos fazer isso, se vamos instintivamente reagir, que é o nosso normal, portanto, acontece qualquer coisa, a gente reage. Ponto. Estamos em perigo. Essas crenças normalmente vão-nos indicar qualquer coisa que se passa e que estamos em perigo, por algum motivo. E, portanto, a ideia é tipo agir. É para agir, para tudo, para agir. Mas a gente tem que aprender. Exatamente. A Nós gente tem que parar reagimos, de nós dizer, não epá, espera agimos. aí, deixa-me dar cá um passo atrás, o que é que se está a passar aqui? O que é que aconteceu? Mesmo que não saibas muito bem o que é que te expulsou, ou que pensamentos, ou o que é que se está a passar ao certo, tens que pelo menos conseguir ter a capacidade de, ok, para e não faz nada, para e não reage. Às vezes é um bocado isso, para e não reage. E Exatamente. depois, Para, exatamente, para e pensa. respira. Exatamente. E não reages. E depois de parares a Sim. respirares, aí sim já vais tentar pensar o que é que se está, o que é que se passa. Vais fazer assim. Sim. E eu acho que é super importante reforçar isto de respirar. Porque assim, é das estratégias que os psicólogos mais falam nas redes sociais, mas acho que as pessoas ainda não entenderam bem o poder que tem a respiração. É que isto é mesmo biológico. É que o nosso cérebro ele tá mesmo formatado. É que desde que eu vi tipo o cérebro, nós temos aqui qualquer coisa dentro de nós que aquilo faz com que a gente, pumba, a gente vá. O nosso cérebro, a gente entra em ação, a gente reage. Se nós não aprendemos a respirar, e a respiração tem um poder enorme, se nós não aprendemos a respirar como deve ser, ou se, pelo contrário, vou falar isto de uma forma positiva, se nós aprendemos a respirar como deve ser, nós conseguimos salvar muito este sequestro emocional, este reage, age e não pensa, fala e não pensa, não é? Esta questão da respiração que tu estavas a falar faz milagres e nós Eu muitas acho vezes que ainda descuramos descuramos esta também por respiração. uma questão que as pessoas experimentam, tipo, respiram uma, duas vezes e não faz nada e depois desistem e pensam, isto é uma treta. Eu acho que tem muito a ver com isso, com essa parte. Que eu lembro-me que já toda a gente acha uma seca. Se disseres a alguém, olha, agora ficas aí sentado durante 5 minutos e só vais respirar. Okay? A maior parte do pessoal fica logo com ansiedade, assim que tu dizes isso, tipo, peraí, como assim? Vou estar parado 5 minutos sem o telemóvel, sem fazer nada, só respirar, como assim? Tipo, não dá, não consigo fazer isso. Portanto, basta só isso. É uma coisa tão simples, que é tu só parares para tentares ouvir o som da respiração e fazeres isso durante 3 respirações, se não quiseres pôr tempo, 3 respirações, 4 respirações, 5 respirações, só o facto de fazeres isso e começares a habituar a fazer isso, pode ser ali aquele ponto de partida que tu precisas para te ajudar a regular este tipo de situações. Mas lá está, é uma escolha, é uma É treino, é treino. escolha. Tu escolhes fazê-lo ou escolhes não fazê-lo. Porque tal como tudo na vida, lá está, não é por fazeres uma vez que vais saber fazer, não é por fazeres 2 vezes que vais saber fazer, não é por fazeres 3 vezes, 4, 5. Tens que treinar, efetivamente, sim. Não há volta a dar.
É uma chatice, pá. É uma chatice. Sim, por isso é que Fiquem como estão, tudo é pá. Deixem-se treino. estar. Vocês, não, As psicólogas são umas acho que chatas, pá. sim, eu acho que todos nós, eu acho que, pá, é assim, eu também gostava, tipo, assim, que houvesse algo que eu praticasse e que ele ficasse logo, que eu não tivesse que treinar aquilo de uma forma constante. Isso é uma vez que eu até disse que mindfulness não é uma prática isolada, é um estilo de vida. Porque nós aprendemos a viver o momento presente, nós aprendemos a estarmos mais atentos, nós aprendemos a parar. É uma aprendizagem que nós fazemos dia após dia, com determinadas ações que nós vamos integrando, ou com determinadas não ações, de aprender a não fazer nada, de aprender simplesmente a estar, de aprender simplesmente a olhar, de aprender simplesmente a observar, de aprender a sentir, de aprender a perceber o que é que está a acontecer à minha volta e não ter aquela questão de ter uma resposta logo automática. Não, deixa-me estar, deixa-me sentir, deixa-me viver este momento. Não é uma ação. Mindfulness não é um comportamento, é um estilo de vida, porque isso vai influenciar Sem dúvida tudo o que resto. sim. A partir do momento que nós conseguimos começar a aplicar. E tendo este, agora sim podes entrar, né? Como é que o mindfulness nos pode ajudar neste processo de até autocompaixão e de lidar aqui com a autocrítica, porque a partir do momento que tu começas a estar muito mais atento ao teu discurso, tu começas a apanhar estas coisas de Sem uma forma muito mais dúvida que fácil. sim. Não é? Pá, diz. Mas antes de entrar, desculpa, só queria comentar aqui o que eu fixei aqui. Ainda há umas horas eu tive um pensamento horrível como desistir do curso que estou a tirar, e já são várias as vezes. Eu fixei este comentário porque a pessoa também estava a dizer que há umas horas atrás estava a viver muito isto que nós estávamos a falar, de aparecer este pensamento de desistir, de não continuar. Não é? Neste momento é muito importante aquilo que estavas a falar há bocadinho, que é parar, respirar, olhar para o quadro geral, para o big picture, porque às vezes nós só estamos a olhar muito para aquilo que está a acontecer neste momento. A nossa vida não é um momento, a nossa vida é uma linha, a nossa vida é muito mais do que um momento que nos acontece. E nós às vezes vemos o nosso valor muito baseado numa situação, num momento isolado, num erro, no erro que nós cometemos, porque nós cometemos erros, ou numa coisa que deu errado, que às vezes não estava sobre a nossa responsabilidade, nós não tínhamos controle sobre aquilo. E nós vemos simplesmente dessa forma, quando temos que nos afastar e ver um bocadinho o big picture. Às vezes digo, imagina que a tua alma está a sair do corpo e tu estás a ver a tua vida de cima. Eu acho, O que é que tu vês? eu acho que sendo muito prática, a primeira coisa que a gente tem que se lembrar é, ok, pensamentos são pensamentos, ponto. Não somos nós, não é a nossa vida, são apenas pensamentos que a gente tem. A gente, às vezes, temos pensamentos de porcaria, às vezes temos pensamentos bons, mas se calhar 80% temos pensamentos de porcaria, nem vale a pena estarmos a preocupar-nos muito com aquilo que a gente pensa. Lamento, malta, mas é um bocado assim. É voltar um bocadinho àquela eterna questão. O cérebro que nós temos está focado para isso, está focado para detectar ameaças. Ponto. 80% do nosso tempo, este cérebro está focado para isso. E foi por isso que ele surgiu e foi por isso que ele evoluiu. Portanto, os pensamentos que nós temos normalmente estão focados naquilo que se passa de mal, naquilo que se passa de negativo. Agora, nós que somos donos deste cérebro, atenção, malta, que nós somos donos deste cérebro e deste corpo e de tudo o resto. A gente às vezes esquece um bocado, nós somos o patrão desta coisa toda. Portanto, não são os pensamentos que mandam em nós, atenção, não é? Nós é que mandamos o que é que se passa, nós é que decidimos se esse pensamento é um pensamento que vale a pena seguir ou se é um pensamento que a gente olha e diz, pá, porque pensamento treta cérebro, inventa lá um novo, porque este é uma treta, vá, vamos lá, dou-te uma oportunidade de criar outra coisa nova. Esta questão também do sentido do humor é uma questão que também está presente na minha vida há muito tempo. Apesar da minha família ser um bocadinho sarcástica, é um bocado chato, não é uma coisa muito boa, mas o facto da gente começar a aprender também a olhar para aquilo que se passa na nossa cabeça de maneira um bocadinho mais a rir e um bocadinho mais a relativizar, a não acreditar a 100% naquilo que o cérebro diz. O meu cérebro todos os dias também me diz coisas assim, tipo, não vais trabalhar, fica a dormir. O meu então é perfeito. De manhã antes de ir para o ginásio, ele diz-me sempre: Ei, levantar-se para ir ao ginásio. Não, fica a dormir. Tipo, esquece lá isso. O meu cérebro é perfeito em inventar desculpas para não fazer cenas. Tipo, é perfeito. Se eu fosse seguir o meu cérebro, eu não fazia nada da vida, basicamente. Sejamos honestos. E 100%. durante muitos anos eu também fui muito autocrítica comigo. Pá, não sou diferente de ninguém que esteja aqui. Isso sempre existiu e lá está. E era muito perfeccionista e queria fazer as coisas bem. E depois, quando queria fazer as coisas super bem, depois acabava por não fazer nada porque nunca estava 100% bem, obviamente. Depois, às vezes, ficava ali encalhada em pormenores de cenas que não interessavam para nada. E eu ficava ali tipo, dias encalhada ali num pormenor e depois passava para a e não entregava as cenas. E depois massacravam por isso e também era o tipo de pessoa que às vezes, que às vezes não ia aos exames porque sabia que não tinha estudado para ter uma boa nota, então não ia lá para ter uma má nota, tipo, cenas assim
parvas, digamos assim. É o meu cérebro, portanto eu posso dizer que são cenas parvas, ok? Não há problema. Não sou eu, é o meu Não és cérebro. tu que és parva. Exatamente, é o meu cérebro que tinha assim umas cenas um bocado idiotas. Pronto. Felizmente, depois há aqui uma parte que começou a trabalhar mais no otimismo, então a coisa equilibrou. Mas sim, pá, todos nós temos estas coisas, é assim. Não há ninguém, e esta coisa que as pessoas também precisam meter na cabeça, não há ninguém que seja livre de traumas ou que tenha crenças menos boas. Todos nós passamos por isso, no menor ou maior grau, mas todos nós temos isso. E nós somos psicólogas, também não somos perfeitas, também fazemos porcaria. Ponto. Também pensamos porcaria. É normal. Só que se calhar aprendemos depois já a relativizar Todos isto, a os pensar dias. tipo, está o meu cérebro armado em parvo outra vez, tipo, esquece lá isso, vamos lá fazer outra coisa de útil. Se calhar conseguimos fazer isso. Sim. Se tiveres que ofender, se tiveres que ofender alguém, ofende o teu cérebro, ofende os teus pensamentos, ofende outra Menos a ti coisa qualquer, próprio. menos a ti. E Isto sim, aqui que eu disse, menos a ti, porque isto aqui que eu disse à Vera é muito importante. Nós muitas vezes assumimos a nossa identidade, e gente, isto é muito importante, nós assumimos a nossa identidade pois, com os mas nossos não, pensamentos. não, Não, eu sou mesmo parva, eu sou mesmo burra, eu sou mesmo um fracasso. não, Tu és. não, não, é tipo, Não. e é isso, se calhar também, aquela mudança que faz parte é começares a pensar, é começares a olhar para isso e dizer, ok, peraí, estou a ter o pensamento de que sou burra, o meu cérebro está a ter o pensamento de que sou parva. Ok, cérebro, podias pensar umas coisas mais interessantes, mas pronto, tudo bem, não há stress, vá, pensa lá Exatamente. outras coisas, vamos Uhum. lá, o que é que tens mais aí para me dar? E depois o teu cérebro continua. Uhum. Trabalhar em conjunto com o teu cérebro e não assumir que tudo Exatamente, aquilo que ele diz exatamente. É é assim, não verdade. acredites em tudo o que pensas, é aquela frase assim Uhum. máxima que a gente às vezes repete muitas vezes, pá, não acredites em tudo o que Uhum. pensas, porque hum, Sim, às vezes aquilo está ali sim. um bocado enviesado, Nem pá. tudo é Às vezes, verdade. às vezes o cérebro acordou assim mais para o lado negativo Uhum. e tipo, é tipo uma pessoa mal disposta que acordou mal de manhã e a coisa Exatamente. está a correr um bocadinho mal, Uhum. pronto. Uhum. Uhum. Exatamente, exatamente. E como é que entra aqui o papel da autocompaixão na tua vida e na Olha, o prática? papel da autocompaixão entrou de uma maneira bué discreta que eu só dei conta há pouco tempo que entrou. Atenção. Isto começou, portanto, a autocompaixão era uma cena que se calhar não existia muito na minha vida. Apesar de eu ter o gosto da autocompaixão pelas outras pessoas, de querer ajudar e de querer melhorar e tudo mais, em termos próprios não, porque havia ali um grande autocriticismo assim super forte. Havia ali uma coisa bem estruturada, assim, um crítico assim bem grande. Viste aquele filme da Matilda, aquele último que fizeram, da miúda da Não vi. Matilda? Aquilo que ela está numa escola e tem lá tipo uma diretora de escola mesmo daquelas tipo de 2 metros de altura, vestida a militar, mas assim mesmo rígida, Ok. assim uma cena. E Era tipo, o teu era mesmo aquela cena autocriticismo. muito rígida. Por isso é que eu nunca me dou bem com a palavra de autodisciplina. Aquilo aqui para mim não funciona. Remete logo assim para uma cena Remete muito rígida e logo. muita regra e muito difícil. Tipo, não dá, eu não consigo, eu própria não consigo usar a palavra autodisciplina. Descobri, então mudei e já não uso essa. E então, o que é que eu estava a dizer que é interessante? A autocriticismo. Portanto, eu tinha um crítico muito forte, muito grande. Portanto, era horrível. E vivi com este crítico durante anos e anos e anos e anos e anos. E então, depois, houve uma altura que eu decidi ir estudar yoga e fui. E apanhei uma vertente de yoga que se baseava muito na psicologia positiva. Era uma vertente mais contemporânea. E fui para Londres, estive lá mais de um mês, foi um treino intensivo. E eles repetiam imensas vezes, tipo, be gentle with yourself. Tipo, ser gentil contigo próprio. Epá, eu estava lá naquela mentalidade assim super competitiva, a pensar, mas ser gentil porquê, meu? Isto é para andar, isto é para fazer, isto é para treinar, isto é para conseguir fazer o pino. Qual que cena é essa de ser gentil contigo próprio? Tenho mais que fazer, não tenho tempo para isso, que é essa treta. E aquilo ao fim de um tempo, estás lá um mês intensivamente, full time, todos os dias, e às tantas tu começas a conseguir, tu fez o grupo todo, entretanto, todo no chill, e às tantas tu começas também a entrar naquela onda de, epá, peraí, mas eu não tenho que ir a lado nenhum, posso estar aqui mais sossegada. E eles começam a dizer, mas estás desconfortável nessa postura, porque é que não te pões mais confortável? E tu pensas, peraí, mas eu posso fazer isso? Eu posso sentir mais confortável? Peraí, como é que isso funciona? É que são cenas tão básicas, que isto agora parece, isto é tão estúpido, isto é tão básico, mas tu quando estás com aquela mentalidade altamente competitiva, tu não te apercebes disso. Queres é andar para a frente, evoluir, e esforço, e custa custar, é para andar, é para fazer, é para produzir. E às tantas tu pensas, sim, podes chegar lá, mas também podes ser um bocadinho mais calma,
Podes cuidar de ti, podes cuidar do teu corpo. Se calhar tens que ouvir o teu corpo e ver o que é que o teu corpo está a Podes dizer. desfrutar de Se ti, calhar se podes precisas desfrutar descansar do é teu melhor corpo. descansares. E não há problema em descansares no meio da aula, está tudo certo. E tu ficas tipo, como Exato. assim? Tipo, posso descansar no meio da aula? Uhum. Exatamente, isto não é Não é suposto. suposto ser Estes assim. gajos, o que é que estes gajos estão para aqui a dizer? Ainda confusão. E depois, às tantas, quando eu saio de lá e venho cá para fora e começo a dar aulas e a treinar e tudo mais, às tantas é que isto começa tudo a encaixar cá dentro de, espera aí, eu não tenho que me esforçar, ou seja, eu não tenho que provar nada a ninguém, eu não tenho que chegar a lugar nenhum, eu tenho é que aprender a estar em contacto com aquilo que eu sinto e tenho que aprender a ouvir o que é que o meu corpo me está a dizer, se está tudo ok, se está aqui uma dor, se isto não está a correr bem, e tenho que adaptar-me ou melhor, tenho que adaptar-me àquilo que o meu corpo me está a dizer, ou seja, tenho que me respeitar. E a autocompaixão também passa um bocadinho por aí, porque tu te respeitares, porque o autocriticismo não te respeita, o autocriticismo atropela-te. Agora, a autocompaixão respeita aquilo que tu estás a sentir e aquilo que se está a passar contigo. E às tantas, eu não sabia que isso era tudo autocompaixão, não é? Porque a Vera é um bocado distraída, não posso dizer isto, mas pronto, é a verdade. E às tantas, depois, agora, quando estive a fazer a especialização nas terapias de terceira geração, em que efetivamente chegamos a uma parte que se chama terapia focada na compaixão. E às tantas tu vês, ok, cientificamente isto existe, é uma terapia que é mesmo focada na compaixão. Sim. Está provado cientificamente. Boa, afinal estes gajos não me estavam a enganar, isto era mesmo a sério. Sim. Eu posso mesmo Exatamente, fazer isto isto é com as pessoas, real, que isto isto é é real, baseado a em sério, isto evidências. funciona. E a partir daí é assim, eu gostei desta fase de começar pelo yoga até chegar depois a uma fase já mais de pensamentos e de diálogo autocompassivo. Porquê? Porque comecei-me a perceber dessa parte e tu quando começas a ser mais autocompassivo contigo próprio, começas-te a perceber também das outras situações que estão à tua volta e começas a perceber, peraí, mas esta situação, ou este trabalho, ou estas pessoas, eu não estou a sentir bem nesta situação, será que isto faz sentido para mim? E às tantas, em vez de pensares de isto não me estou a sentir bem, mas tenho que fazer porque sou obrigada, porque quero, porque qualquer coisa, começam a dizer, pá, se eu não me sinto bem, porque é que eu tenho que estar aqui a fazer isto? E às tantas, lá está. O que começou com uma cena de yoga, o que começou com um treino de yoga, depois transpôs para o resto da minha vida e depois às tantas transpôs também para os pensamentos, do género de, ok, Vera, vamos lá fazer isto de uma maneira, ok, Vera, o que é que tu estás a precisar neste momento? Ou é preciso focar, é preciso descansar, o que é que precisas? E às vezes a pergunta também passa muito a começar por aí. O que é que eu estou a precisar neste momento? Estou a precisar de. O que é que eu estou a sentir e o que é que eu estou a precisar? É fazer essas perguntas também internamente. Que emoções é que eu estou a sentir? Se calhar mais do que pensarmos o que é que eu estou a pensar, é que emoções é que eu estou a sentir? Estou-me a sentir estressado, estou-me a sentir tenso, estou-me a sentir nervoso, estou-me a sentir bem, não estou a sentir bem? E o que é que eu preciso de fazer? Mas isto é tudo aquilo que se chama o quê? Autoconhecimento. Exato. Tudo começa Tudo por aí. começa Se pelo a gente não se conhece a autoconhecimento. nós próprios, epá, é muito difícil depois também navegarmos estas coisas todas. Portanto, faz parte de percebermos aquilo que precisamos a cada momento. E a autocompaixão é isso também, é percebermos de como é que eu me posso apoiar, como é que eu me posso ajudar mais, em vez de como é que eu me posso criticar mais, isso é fácil, todos nós sabemos fazer isso, mas se calhar pensarmos como é que eu me posso ajudar mais nesta situação. Como é que eu posso contribuir para ter mais sucesso nesta situação? Como é que eu posso estar a fazer alguma coisa melhor, com mais calma, com mais, com mais motivação? Como é que eu me posso motivar a mim mesma? A autocompaixão funciona também muito em termos da motivação. Porque às vezes as pessoas ficam naquela de estou à espera que a motivação chegue. Vou só ver mais uma série na Netflix enquanto a Exato. motivação não chega. Para isso há Eu sempre acho que sim, motivação. mas a motivação é um bocado isso. É aquela voz que em vez de dizer és uma treta, não fazes nada, és uma porcaria, é aquela voz, podes tudo. Treinar a ter uma voz que te diz, epá, yeah, bora lá fazer isto. É uma seca, mas vamos lá fazer. Não, não vamos fazer uma hora, não, vou pôr aqui um timer de 25 minutos e vamos fazer durante 25 minutos e depois já decidimos. É essa parte, é ter essa vozinha que te ajuda, que te faz andar para a frente. Isso é muito importante. Isso é muito importante. E isto pode ser muito radical, mas realmente eu acho que a autocompaixão muda mesmo a vida das pessoas.
Porque tu deixas de ter alguém que está constantemente a deitar-te para baixo e constantemente a criticar, para tu teres alguém que está constantemente a acolher-te e constantemente a apoiar-te. É que a autocompaixão não é esta questão de gente do género tipo, ai, vamos ficar aqui quietinhos, be kind e namaste e não sei o quê, mas é tipo alguém que te acolhe, mas ao mesmo tempo alguém que está ali contigo. E é a pessoa que mais te apoia, que está ali contigo. E tu tens esta pessoa constantemente, que somos nós próprios, ok? Atenção, não é tu tens alguém mesmo ao teu lado, mas tens alguém ali que te entende, que te acolhe, que respeita as tuas necessidades, que entende as tuas necessidades, que te escuta, que te ajuda a tomar decisões congruentes com os teus valores, congruentes com aquilo que te faz sentido, e ao mesmo tempo ter essa pessoa que te acolhe e que te ajuda a sarar as tuas próprias feridas, também é aquela pessoa que te puxa e que te dá a autorresponsabilidade de tu construir a tua vida. É brutal mesmo. É Porque brutal. ao fim e ao cabo, é tu teres o pai ou a mãe ou o companheiro que tu sempre desejaste ter e que se calhar não tiveste, e de repente tu consegues criar isso em ti. E a partir do momento em que tu crias isso em ti, não, em vez de ficares a vida toda à espera daquele elogio do pai que eu nunca tive, ou aquele apoio da mãe que eu nunca tive, ou o meu marido que não me dá isto ou aquilo, não, tu de repente tens o poder, e é mesmo isso, tu tens o poder de poderes olhar para dentro e pensares, ok, o que é que eu preciso neste momento? O que é que eu gostava neste momento que me dissessem? O que é que seria importante para mim neste momento sentir? E tu podes simplesmente dizer isso, ou podes simplesmente dar um abraço a ti próprio, ganhas ali uma certa autonomia, em vez de estás completamente, em vez de teres a tua vida dependente dos outros, exatamente, Dependente. que os outros te possam ou não dar, tu de repente ganhas ali uma autonomia completamente diferente. E tu ficas, fixe, boa. Mas não é a mesma coisa que dizer que nós não precisamos do outro. Atenção, atenção, Sim, exatamente. não somos Não é autossuficientes. isso que nós Não estamos a somos dizer. Estamos a dizer é que autossuficientes. não ficas dependente dos outros que podem ou não dar-te isso. Porque tu és a pessoa que te vais dar aquilo que tu precisas em primeiro lugar. E quando tu consegues dar aquilo a ti próprio que precisas em primeiro lugar, também já tens mais disponibilidade para tu próprio dar aos outros. Também é importante. E às vezes, às vezes o sofrimento vem exatamente daí. Estás à procura nos outros aquilo que tens Exatamente. que dar a ti. Porque os outros é que vão preencher aquele vazio. Epá, não necessariamente. Não, as coisas às vezes não funcionam bem assim. Eu lamento. Lamento. Podes estar a vida inteira à espera que o teu pai ou a tua mãe, lá está, te valorize e que se calhar nunca vais ouvir isso na tua vida. Lamento. Pá, pode acontecer, pode não pode acontecer. Até podes falar com eles e podes dizer a eles. Sim, Eles se calhar vão dizer, mas eles sim. tu só fazes mais que a tua obrigação, para que é que és um elogio? Eu nunca tive elogios. Eu nunca tive elogios na vida, agora tu queres elogios, mas que cena é essa? Exatamente, exatamente. E nós temos que aprender a aceitar que isso é uma realidade, mas não ficarmos presos a isso. É assim, nós entendemos a nossa história, nós respeitamos a nossa história, respeitamos a origem das nossas crenças que muitas vezes vêm daí, como está aqui alguém a dizer que a mãe nunca deu um elogio, mas nós podemos escolher olhar para a nossa história de vida e pensar, ok, o que é que eu vou fazer com isto daqui para a frente? E não por causa disto. Isto é o que é que eu vou Daí que a fazer gente com também isto está sempre a daqui para a batalhar na frente. questão de celebrar as tuas conquistas. É assim, não fiques dependente à espera de um elogio que pode ou não chegar. Eu conquistei qualquer coisa, eu vou me elogiar porque eu conquistei qualquer coisa. Lamento, estou bem contente de conseguir fazer isto. Isto é muito fixe. Se as outras... Sério, vir uma Summersby Exatamente. e comer fora, se Não for preciso, vou interessa, mas sozinho. é pá. E registar isso, e registar na agenda, escrever num post-it, no dia tal eu consegui fazer isto, pá. E senti-me muito bem por conseguir fazer isto, isso é maravilhoso. E se tiveres alguém com quem partilhar isso, e alguém que também te diga, é bué da fixe, conseguiste fazer, ótimo. Mas podes não ter, há certas alturas que a gente não tem, não adianta. Eu também às vezes não tenho, e tu também com certeza que às vezes não tens, e epá, está tudo bem na mesma, mas a Claro. primeira pessoa que tem que fazer isso somos nós, sem dúvida. Até porque às vezes, eu não sei, eu passo um bocadinho por isto, às vezes há conquistas que eu sinto que é uma conquista, mas que ninguém vai atender. Que é do género, tipo, isto foi bem importante para mim. Mas depois se eu for partilhar com alguém, estou a ver, ok, fixe. E não vou entender. Então eu preciso de celebrar sozinha. Eu preciso de aprender a celebrar sozinha. Porque senão há coisas que eu nem sequer vou valorizar. E se a gente não celebra sozinhos, não somos os primeiros a celebrar, a nossa autoconfiança vai por aí abaixo. Achamos sempre que não somos capazes de fazer nada. E parte de fazer aumentar a nossa autoconfiança, que por sua vez vai aumentar a autoestima, portanto isto vai estar sempre tudo ligado, é isso mesmo, é celebrar as conquistas, é dizer,
Lá está, o diálogo interno. Automotivador. Que anda pinta, consegui fazer isto, meu. Ixi, custou. Horrível, meu. Não me Bora, apetecia nada. palmadinha nas Uma seca. costas. Mas consegui. Sim, Mas é um bocado exatamente, isso. sim. Das mínimas coisas às melhores. Por isso é que a gratidão, né? Praticar a gratidão também é algo que ajuda muito aqui na questão da autocompaixão, porque às vezes são aquelas pequenas coisas. Eu fico muito, muito, muito feliz comigo, por exemplo, quando eu estavas a dizer agora, quando eu procrastino imenso para fazer uma coisa e do nada eu sinto-me ali em 2 horas e consigo fazer uma coisa. Uau, consegui! Isto é uma conquista para mim. Consegui fazer uma coisa. Eu fui contra a minha própria natureza e consegui ter sucesso naquilo que eu fiz. Até Deve isso ser é celebrado pelo suficiente. simples facto de também estás, quando fazes uma celebração desse género, uma coisa que a partida é insignificante e não é nada outro mundo, não é nada outro mundo, lá está a crítica interna a funcionar, o facto de tu celebrares essas conquistas vai fazer o quê? Vai fazer que no teu cérebro comece a pensar, isto quando a gente ultrapassa a procrastinação, isto solta aqui umas hormonas fixes, meu, eu curti isto, eu também gosto disto. Sim, Essa parte também vais começar a exatamente. reforçar E vais começar a isso, reforçar exatamente. isso. Quer a gente queira, quer não, o nosso cérebro funciona muito Uhum. também nesta onda do reforço. Se reforçamos o caminho mais Uhum. negativo, é o caminho que vai estar lá. Agora, se reforçamos outros caminhos, são os outros caminhos que vão, à partida, também começar a aparecer. Que é mesmo assim. Sim, de uma forma Sim. biológica isto é real. Nós formamos sistemas neuronais que nos fazem, neurais, whatever, os nossos neurónios formam aqui sistemas que nos fazem fazer isto de uma forma automática. Por isso é que é tão difícil mudar. Isso é que, Ok? pois é Difícil não difícil é mudar, porque impossível. lá está, a autoestrada mais antiga vai sempre estar lá, efetivamente. Agora, tu tens é que construir uma autoestrada nova que também Uhum. seja forte. Agora, se tens, sei lá, 30 ou 40 anos de autoestrada Uhum. antiga a funcionar, pois não é em 2 dias que tu vais construir uma autoestrada Vai demorar nova, que mais é mesmo tempo. assim, vai demorar um bocadinho de Exatamente. tempo. Vai demorar Mas, mais tempo sim, e precisas de prestar precisas estar mais atento. atenção. E também a grande dificuldade que eu vejo é justamente isso. Quando tu estás a tentar mudar algo, isso requer-te muita energia sempre, porque é uma coisa nova, tens de estar mais atento, é mais atenção, é mais energia, é mais cansativo, é mais tudo. Portanto, a tendência do nosso cérebro, que ele é bué da querido, mas é bué da preguiçoso, é voltar ao caminho antigo que já está feito. É aquela cena, tipo, imagina que vais para uma cena e decides, em vez de ir pela autoestrada que tu conheces, vais para um caminho novo. E às tantas começas-te a perder e aquilo é bem difícil e depois não sabes onde é que vais dar e depois o GPS já se atrasou e já se enganou e tu pensas, não, vou voltar ao caminho antigo, que é aquele que eu conheço e aquele que faz mais sentido. Mas se calhar às vezes tens que pensar, não, ok, mas eu tenho que experimentar este caminho novo porque me disseram que é mais bonito, disseram que funciona melhor, portanto vou tentar. E depois vais ter que até decorares esse caminho novo. A mim acontece-me várias vezes, sempre que eu conheço um caminho por GPS eu nunca consigo fixá-lo. Depois posso ir 10 vezes ao sítio com o GPS e eu não consigo fixá-lo. Precisamente é que eu desligo o GPS, já sei que me vou perder. Isso acontece sempre. Às vezes é preciso uma pessoa, muito filosoficamente, às vezes é preciso uma pessoa perder-se Exatamente, para é se preciso insistir. encontrar. Ok, eu vou desligar o GPS outra vez até conseguir finalmente decorar a porcaria do caminho. Enfim, leva tempo. É que é Leva mesmo tempo. isso. Ui, E passou uma hora. Ok, ok. passou uma hora de live. Só Sim. quero pegar aqui no comentário também da Maria, que disse assim: por exemplo, eu tenho várias formações na área da psicologia e tenho muita gratidão por ter feito as formações. E a minha mãe nunca me elogiou por tê-los. Minha querida, tira o foco da tua mãe. Vamos colocar o foco aqui, que é o que é que eu posso fazer com aquilo que eu tive ou com Exatamente. aquilo que eu não tive. E eu escolho naquilo que eu me quero focar. E com isto, eu não estou aqui a descurar o passado de ninguém. Longe de mim, porque todos nós temos o nosso passado e todos nós temos que fazer as nossas pazes com o nosso passado, de certa forma. Mas eu escolho ficar presa ao meu passado, ou eu escolho olhar para o meu passado como algo que aconteceu, que faz parte de quem eu sou, porque tantas coisas maravilhosas como as piores coisas que me aconteceram fazem parte de quem eu sou, formaram quem eu sou hoje, mas eu escolho o que é que eu quero manter, o que é que eu quero sarar, o que é que eu quero deixar, ou o que é que me vai acompanhar, mas eu escolho agir apesar de. Então isto é preciso muita autoconsciência, muita terapia, está bem? Terapia. Sabe, a melhor estratégia que nós podemos dar é Exatamente. façam terapia, mas muito autoconhecimento, terapia, muito querer fazer este caminho, porque como tu bem disseste, é um caminho que não é fácil. E muitas vezes no meio da autoestrada errada, nós queremos aqui voltar para trás e dizer, pois eu já sabia que eu não ia conseguir, eu já sabia que isto ia dar errado. É, Não, é é continuar, continuar mesmo, é isso não é? mesmo. E, epá, é assim, pôr, pôr a nossa satisfação, a nossa autoestima
nas mãos de outra pessoa é sempre um caminho complicado. É, Pôr o nosso valor sim. enquanto pessoas ou as nossas conquistas na mão dos outros, epá, é muito complicado. É muito complicado. Se os outros estiverem lá para Uhum. apoiar, é muito fixe. Mas se não tiverem, epá, lamento, o esforço foi meu. Há que ser egoísta, o esforço foi meu, pá. Eu Hum, consegui, eu fiz as formações, eu consegui, eu investi o dinheiro, eu investi exatamente, o tempo, eu investi a minha exatamente, cabeça, eu investi horas de estudo, pá, o esforço é meu. Eu tenho exatamente. valor por isto, calma lá. Uhum. Se a minha mãe Uhum. não valoriza, temos pena. Olha, eu gostava, mas temos pena. Sim, sim. Eu acho que há outra coisa também neste processo. Não vamos entrar por aqui, porque senão estava mais 1 hora de live. Mas quanto mais compaixão nós temos connosco, nós também vamos entender certos Sim, comportamentos dos outros e também conseguimos ter sim, mais mas compaixão começa pelos por aí outros. a tentar, porque às vezes lá está, os pais fazem, a gente gosta de acreditar que os pais fazem o melhor que eles sabem, o melhor que eles conseguem naquele momento. E os nossos pais são muito mais velhos do que nós, são de outra geração, portanto, pá, obviamente que pá, também gostava de ter tido uns pais diferentes, não, e se calhar muita gente pensava o mesmo, Uhum. mas pá, a gente não teve, tivemos aqueles, pronto, paciência, é o que é. Agora, é o que é. É o que é, Agora não há nada fazer a alguma fazer. coisa com isso. Sim, agora as minhas conquistas, pá, são as minhas conquistas, foi o meu esforço, foi o meu tempo, foi as minhas coisas, pá, isso é que é importante a gente Uhum. lembrar-se que E é tão é, injusto, e é tão injusto nós passarmos a nossa vida a querer nos colocarmos para baixo por causa de algo que aconteceu lá não sei quantos anos atrás. Não. Eu mereço mais, nós merecemos mais, nós merecemos. Epá, nós, sem positivismo tóxico, mas nós merecemos sim, amarmos, nós merecemos celebrar as nossas conquistas, nós merecemos tipo, lutar por nós a cada dia, nós merecemos lutar pelos nossos objetivos a cada dia, nós merecemos lutar pelos nossos sonhos, celebrar os nossos sonhos, conquistar os nossos sonhos. Então, vamos deixar o passado onde ele ficou, entendê-lo, compreendê-lo, sará-lo, e significá-lo, aceitá-lo, mas vamos deixá-lo onde ele está, que é e no lá passado. está, Porque eu mereço aceitá-lo, mais pá, a gente do que aquilo que já aconteceu não pode comigo. mudar e estar a ficar dependente disso, ou melhor, e ter isso a minar a nossa felicidade atual e ter isso a minar o nosso futuro, pá, levar É esse injusto. peso, epá, é complicado. É pensar, vale a pena levar este peso, carregar este Uhum. peso comigo e não ter o prazer de eu viver a minha vida e ter a minha Viver. felicidade por causa disso? Pá, se calhar, será que, Yeah. será que é mesmo assim? Será que não? Não sei. Yeah. Yeah. Então É, é é muita escolher escolha. viver. É muita É, escolha. é uma escolha. É muita escolha. Eu sei que é muita escolha. A É, nossa vida é feita de escolhas, é muita autorresponsabilidade. Por isso é que existem mais pessoas a viver em autocriticismo do que em autocompaixão. Por isso é que existem mais pessoas a viver em piloto automático do que em é, consciência presente. Por isso é que há mais pessoas a reclamar do que a agradecer, é. porque é mais difícil, mas é mais recompensador. E é uma escolha que nós podemos fazer todos os dias. Eu escolho ser kind comigo. Eu escolho ser Olha, eu vou terminar gentle com comigo uma todos os frase dias. que É uma o professor escolha. Luís Miguel Neto dizia-nos sempre muitas vezes, que ele também falava tem que ter cuidado com estas questões do otimismo. E vocês não podem chegar lá e apresentar o otimismo às pessoas assim sem mais nem menos. As pessoas vão olhar para vocês e dizer, estes gajos são parvos, meu. Então eu estou aqui em sofrimento e estes gajos estão a falar de otimismo, tipo, óculos cor-de-rosa e o caraças. Da maneira como Assim, o como mundo se está atreve. horrível. Então ele dizia-nos sempre, pá, peçam autorização para falar de coisas positivas. De, ok, isto está tudo muito complicado, é tudo, é um panorama difícil, mas será que podemos abrir a porta ou uma janela e tentar perceber o que é que já funciona, o que é que já corre bem na sua vida, o que é que existe mais além disso? E às vezes tu começas assim, por uma coisa muito pequenina, tentares, não é mudar tudo de uma vez, isso não funciona. Mas às vezes é uma coisa pequenina e olhares, opá, peraí, mas no meio de tudo o que está mal, o que é que já funciona bem? O que é que já corre bem? O que é que já é bom? O que é que eu já tenho comigo que já é bom? E às vezes é muito isso, é fazeres mais daquilo que já corre bem, em vez de estar só focado naquilo que está a correr mal. Às vezes é essa pequena mudança, pequena, grande mudança de perspectiva, ao fim e ao cabo. Mas atenção, isto não é assim à bruta. É Exatamente. um passo cada vez. Porque uma coisa que a Vera também fala é de small É um steps. passo de Um cada passo de vez, cada não há vez. mudanças rápidas. É ou meio por 1% a cento, cada ou dia. 0,3, Uhum. depende, não sei. Mas, sim, é 0,0001% melhor é do, melhor do do que que nada, 0%. exatamente. É. Olha, gostei muito desta tua analogia, não vou dizer mais nada, vamos terminar a live por Sim, aqui, que é abrir a é. porta ao otimismo. Escolher, Escolher exatamente. abrir a porta ao otimismo. Pronto.
Boa. Ainda terás que fazer uma live sobre otimismo. Eventualmente. Eventualmente. Eu gosto muito de dizer eventualmente. Eventualmente, sem compromisso, não é? Não me quero comprometer com nada. Mas é isto, é abrir a porta ao otimismo, abrir a porta à autocompaixão e escolhermos. Dia Cuidarmos após de dia. nós, é só isso. É essa pequena escolha. É escolher Uhum, cuidar, ser muito uhum, gentil na maneira como falamos connosco próprios. Faz uma diferença brutal mesmo. uhum. Ai, tão lindo. Obrigada. Obrigada, gente, por estarem aqui connosco numa segunda-feira à noite. Uma ótima Exatamente. semana, tá bem? Estamos juntos. Não sei quando é que. Acho que tem mais live daqui a umas 2 semanas para aí. Mas obrigada, obrigada, Vera. Obrigada. E obrigada Obrigada pela tua também. mensagem. Obrigada mesmo. Obrigada. Um beijinho Beijinho. grande a todos. Uma ótima semana e vemo-nos por aí. Tchau. Beijinhos, boa noite, boa semana.